direcionado para o que a gente quer, que é o cálculo de probabilidades. A gente quer aprender a calcular a probabilidade de alguns eventos aleatórios, certo? E para isso, a gente viu na aula passada, no vídeo que eu deixei gravado para vocês, que a gente precisava aprender a contar elementos de eventos e também do nosso espaço amostral, que é o nosso conjunto universo. A gente precisava disso porque a probabilidade de um evento é dada por esse quociente, né? E a gente percebeu que, dependendo do experimento que a gente tem, contar os elementos de um espaço amostral ou de um evento é uma coisa inviável, fazendo uma listagem de seus elementos, né? Então, é bom a gente ter uma fórmula, a gente ter uma técnica para calcular, para contar esses elementos, que não seja fazendo uma listagem desses elementos, né? E depois indo lá e contando. Uma coisa que a gente viu no passado foi esse exemplo aqui, né? Se a gente lançar 2 dados, qual que é a probabilidade de que a soma das faces de cima seja igual a 7? Aqui, né, a gente tá com um experimento. O nosso experimento E é o quê? Lançar 2 dados, tá certo? E observar a sequência de valores obtidos. Então, quem que seria o nosso espaço amostral aqui? O nosso espaço amostral são todos os pares ordenados, x e y, né? Onde o x e o y estão variando de 1 até 6, né? Porque um dado tem 6 faces, de 1 até 6, certo? Aí a gente viu, né, que a gente pode aqui enumerar, colocar todos esses elementos, né? A gente consegue fazer isso nesse caso. Aqui a gente tem o 1 e o 2, 1 e o 3, 1 e o 4, até o 1 e o 6. A mesma coisa com 2, 2 e o 1, 2 e o 2, até o 2 e o 6, né? E assim por diante até o 6, 6 e o 1, 6 e o 2, até o 6 e o 6. E a gente percebeu que a gente tinha quantos elementos aqui? Aqui tem 6, aqui tem 6, então estão 6 vezes 6 elementos, né? Lembrando que aqui a ordem importa, tá? Aqui a ordem importa da sequenciazinha, né? O primeiro C1 e o segundo C2 é diferente do primeiro C2 e o segundo C1, né? A gente está observando as sequências, então importa esse parzinho. Então a gente percebeu que o número de elementos do nosso espaço amostral eram 36 elementos, né? Olhando para essa lista aqui. Nesse caso, a gente consegue fazer essa lista, mas vai ter momentos que vai ser inviável fazer uma lista desse jeito. E a probabilidade de você errar, esquecer de algum elemento, né? Eu até fiz um exemplo lá que eu esqueci uns elementos, depois eu soltei um videozinho me corrigindo. Então, assim, a gente percebe que a possibilidade de erro aqui existe, não é pequena, né? E pra gente somar, agora quem que é o evento aqui? O evento, vou colocar aqui em cima o evento, que eu vou chamar de A, tá? O evento vão ser os elementos do espaço amostral, cuja soma deles dá 7. É fácil também a gente perceber quem são os elementos aqui, né? A gente tem, vamos começar sempre com 1. 1, quem que a gente soma aqui dá 7? 6. A gente já coloca o 6 e o 1 também, que eles são diferentes. O 2 com 5, e o 5 e o 2. E o 3 e o 4, e o 4 e o 3. Né? Não tem mais nada, porque a gente já chegou na metade do 7 aqui. Não tem mais jeito de somar coisas e dar 7, né? Duas coisas e dar 7. Enfim, e agora, né? E agora, como é que a gente faz? O N de A é igual a 6. E, portanto, a probabilidade do evento A é o N de A sobre o N de S, que a gente viu que é 6 sobre 36, que dá 1/6. Né? Então, a gente tem 1/6 aí de chance de obter a soma dando 7, né? Da sequência. O que acontece nesse tipo de experimento, gente? A partir do momento que a gente selecionou o primeiro dado, né? A gente jogou o primeiro dado. Quantas são as possibilidades para o segundo? São 6. A partir do momento, então, que eu selecionei o primeiro, então a gente tem 6 possibilidades para o segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso acontece com todos os 6 elementos do primeiro experimento. É como se aqui o fato de lançar 2 dados nos gerasse 2 experimentos diferentes. O primeiro experimento é o lançamento do primeiro dado. E o segundo experimento é o lançamento do segundo dado. Tá? Então, para cada resultado do primeiro dado, eu tenho quantos do segundo?
né? Esse tipo de pergunta, né, esse tipo de situação tem a ver com o que a gente chama de princípio de contagem. Então, para obter o número de elementos do espaço amostral, basta, nesse caso, a gente multiplicar as possibilidades do primeiro experimento vezes as possibilidades do segundo experimento. Então, 6 vezes 6 igual a 36. E é assim que funciona o princípio de contagem, né? O princípio de contagem sempre vai ser desse jeito. Para cada possibilidade do primeiro, eu tenho a mesma quantidade do segundo. E uma vez selecionado o segundo, eu tenho a mesma quantidade do terceiro. E assim sucessivamente. Tá? Esse tipo de situação, a gente vai contar as coisas via princípio de contagem. E vai ser sempre o produto de todas as possibilidades. Tá bom? Então é muito simples o princípio de contagem. Claro que ele vai aparecer em exercícios um pouco mais sofisticados e a gente vai ter que interpretar um pouquinho mais. Então, teoricamente, né, supõe a realização de 2 experimentos. Aquele caso que a gente acabou de ver, né? Então, o experimento de jogar o primeiro dado e o experimento de jogar o segundo dado. Né? A gente contou isso como sendo um experimento só, mas a gente poderia visualizar isso como sendo 2 experimentos. Se o primeiro experimento pode gerar qualquer um de N resultados possíveis, e se para cada um desses resultados possíveis, né, houver N resultados para o segundo experimento, então os 2 experimentos possuem conjuntamente M vezes N diferentes resultados. Foi o que a gente acabou de ver, né? A diferença era que a gente tinha a mesma quantidade de resultados para os dois, né? M para um e M para o outro. Assim, como é que a gente demonstraria, né? Como a gente não está interessado em demonstrações aqui nesse curso, mas em aplicações daquilo que a gente está vendo, a gente poderia, por exemplo, enumerar todos os elementos, que nem a gente fez com o lançamento dos dados. Lembra que eu fiz todas as sequências? E contar, né? Se você contasse, você ia obter M vezes N elementos aqui, né? Igual a gente fez, certo? Olha um exemplozinho super simples de princípio de contagem. Suponha que você tem que escolher um elemento de cada um dos conjuntos. Um elemento desse e um elemento desse. Quantas são as combinações de elementos que a gente vai conseguir obter? Quantas são as sequências que a gente vai conseguir obter, gente? Então, agora, o nosso espaço amostral aqui, ó, é muito simples de obter, né? A e X, A e Y, B e X, B com Y, C com X e o C com Y. Olha quantos elementos tem no meu espaço amostral. 6 elementos. Ok? Mas e se eu tivesse um montão de elementos e não conseguisse fazer esses parzinhos aqui, tá? Como é que eu obteria? Princípio de contagem, tá? O princípio de contagem diz que quantos eu tenho para o primeiro experimento? 3. Basta multiplicar esse número pela possibilidade de ocorrências do segundo experimento, que é 2. Obtendo assim 6. E por mais que tenha sido uma conta fácil de fazer, imagina isso para conjuntos bem, bem grandes, né? Se você fosse enumerar para ter certeza, você ia ter que tomar muito do teu tempo. Aqui não, a gente está dizendo que garantia de que você acerta se tiver algo desse tipo, um raciocínio análogo a esse daqui que a gente está vendo. Valeu, Mariana. Chamada, gente. Olha esse exemplo aqui. Uma pequena comunidade é composta por 10 mulheres, cada uma com 3 filhos. Se uma mulher e um de seus filhos devem ser escolhidos como mãe e filho do ano, quantas escolhas diferentes são possíveis? Quantas escolhas que a gente tem, né? Para cada mãe que eu escolher, primeiro eu vou escolher a mãe. Quantas são as possibilidades para a mãe? O experimento primeiro é escolher uma mãe. Qual que é a possibilidade? Quantas são as possibilidades de escolha de mãe? 10. Calma. Quantos são os números? É o número aqui. Eu quero o número de escolhas diferentes, né? Não é probabilidade ainda. Então, a gente quer só o número de escolhas. O número de possibilidades que a gente tem de escolha aqui de uma mãe. A gente tem 10 mães, então a gente tem 10 possibilidades de escolha de mãe, né? 10 mães diferentes para escolher, ok? Então, a gente só tá contando aqui por enquanto. Daqui a pouco a gente vai fazer as probabilidades, tá bom? Então, escolha de mãe a gente tem 10. E escolha de filho, gente? Porque eu quero a duplinha, né? Eu quero uma mãe com um filho. Quantas são as escolhas de filho que a gente tem?
3? Por que cada uma tem 3? 3 filhos. Por que não é 30, por exemplo? Você viu que a gente tem 30 filhos aqui, né? A gente tem 10 mães e 30 filhos, né? 3 de cada uma dessas mães. Mas aqui tá dizendo no enunciado, ó, uma mulher e um de seus filhos, né? Então, quando a gente for escolher a mãe e o filho do ano, vai ser a duplinha, né? Então, aqui é 10 vezes 3 mesmo, que é 30. Agora, se fosse uma mãe e um filho qualquer, né? Seria a mãe do ano e o filho do ano, né? Aí a gente teria que multiplicar aqui não por 3, mas por 30 filhos, né? Filhos. Aqui eu coloquei M, mas é filhos, tá? Porque cada uma dessas mães tem 3 filhos aqui para filho 1, filho 2 e filho 3. Cada uma dessas mães. Tá bom? Então, aqui são 30 diferentes possíveis mãe com filho, duplas, né? Que a gente pode formar aí de mãe e filho do ano. Bom, tem como a gente generalizar o princípio de contagem, tá, gente? Como que a gente faz isso? Vocês viram que aqui a gente tinha 2 experimentos, né? A gente pode ter vários experimentos. Como é que a gente interpreta esses vários experimentos? A gente pode colocar como sendo, por exemplo, lançamento de um dado 4 vezes. 4 experimentos. Cada lançamento é um experimento, entendeu? Então, é assim que eu quero que vocês interpretem esses experimentos individuais que a gente tem. Tá? Então, dentro de um experimento maior, a gente pode ter vários experimentinhos. É assim que a gente vai interpretar esse R aqui. Se R experimentos são tais que o primeiro experimento pode levar a qualquer um de N1 resultados possíveis, e se para cada um desses N1 resultados houver N2 resultados possíveis para o segundo experimento, e se para cada um dos possíveis resultados do segundo experimento houver N3 resultados para o terceiro, e assim sucessivamente, a gente vai ter um total de N1 que multiplica N2, que multiplica N3, até o NR resultados possíveis para os R experimentos. Então, o que você vai fazer? Só multiplicar as possibilidades, os resultados possíveis de cada um dos experimentos. Só isso. Tá com um experimento grandão? Trata aquele experimento grandão como um experimento unitário, de uma só coisa. São 4 lançamentos? Cada experimento é um lançamento. Coisas desse tipo. Vou começar a raciocinar desse jeito, tá bom? Pra gente utilizar certinho o princípio de contagem. Esse é um clássico, né, gente? Façam aí. Quantas diferentes placas de automóvel com 7 caracteres são possíveis se os 3 primeiros campos forem ocupados por letras e os 4 campos finais são formados por números, né? Quantas placas que a gente pode ter? A gente tem 26 letras no alfabeto, né? E 10 números. Algarismos. De 0 até 9. E 26 letras, de A até Z, né? Então, quantas são as possíveis placas que a gente obtém aqui? O que a gente vai multiplicar? Então, as 3 primeiras aqui são de campos ocupados por letras e os 4 finais são por números. Como é que a gente vai fazer? Só fazer esse produto, né? Então, aqui a gente tem 26 possibilidades para o primeiro experimento, que seria escolher uma letra, escolher outra letra, escolher outra letra. E aqui, 10 para escolher o primeiro número, 10 o segundo número, 10 o terceiro número e 10 o quarto número. Então, a gente vai ter um total aqui de 175.760.000. Não. Tá certo. Placas, tá bom? Certo? Depois vocês vão conferir nas continhas. Acho que é isso, sim. Deixa eu ver. 10... Eu tô com uma calculadora aqui tão velhinha. Acho que ela nem vai querer fazer essa conta. Isso. Acho que é isso mesmo. Depois a gente confere. Tá bom, gente? Deixa eu ver. 26 vezes 26 vezes 26 vezes... É isso mesmo. E o próximo? O próximo eu quero que vocês me falem aí no bate-papo. Eu vou ficar sozinha aqui não, vou assistir sozinha. Quantas placas de automóveis seriam possíveis se a repetição entre letras ou números fosse proibida? Como é que seria agora? Não pode repetir letra e nem número.
Quantas letras? Das antigas ou das novas? Novas, são 26. 26 letras e 10 algarismos. 10 números. Ficaria 26 vezes 25 vezes 24. Perfeito. 10 vezes 9 vezes 8. Vezes 7. Porque são 4 números, né? Tudo bem, ótimo, é isso mesmo, pessoal. Obrigada aí por quem participou também no chat. Tá bom. E aqui, como é que ficaria esse resultado aqui? Vou fazer aqui a continha na minha calculadora velhinha. Eu sou uma professora, eu não gosto de calculadora. Sinceramente. Então, sou uma pessoa que só usa calculadora mesmo quando eu dou curso de probabilidade. 78.624.000 placas, tá bom? Muito simples, né, por hora. A gente começa assim mesmo, o curso de análise combinatória, né? Depois o pessoal começa a dar uma viajada nos exercícios, mas é assim mesmo. Vamos lá. Bom, então, o que a gente viu? A gente viu como é que a gente faz com o princípio de contagem, que é a gente selecionar, fazer coisas desse tipo com o tanto de elemento que a gente tem, né? Então, a gente viu aí escolher 3 elementos entre aqueles que a gente tem, obedecendo uma certa ordem. A ordem no princípio de contagem importa, né? Assim como na permutação. Permutação nada mais é do que um caso específico aí onde a gente usa o princípio de contagem. O que tem de diferente? É que lá no princípio de contagem, a gente está organizando itens que muitas vezes tem uma quantidade menor do que o total que a gente tem. Aqui em permutação, a gente vai aprender a fazer arranjo com a quantidade de letras, né? A quantidade de elementos. Então, a gente vai organizar N elementos. É basicamente isso. Então, você vai pegar os seus elementos e vai organizar aqueles N elementos. Por exemplo, aqui. Quantos diferentes arranjos ordenados das palavras A, B e C a gente tem? Quantos são os possíveis? A gente tem A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, e C, A, B e C, B, A. Então, são 6, né? Aqui, cada item desse é contado de maneira diferente, né? Não é porque a gente está com as mesmas letras aqui que a palavra vai ser igual. Por isso que a gente fala em palavra, quando a gente vai falando em arranjo e em permutação, né? Porque cada palavra, se você muda uma letra ali, você mudou de palavra, né? Aqui também. Aqui vai interessar essa ordem. Mudou a ordem, mudou a palavra. Então, ela tem que ser contada também. Então, acaba dando muito mais elementos, né? Certo. Mas como é que a gente faz isso daqui, né? Como é que funciona? A gente pode usar o princípio de contagem sem problema também, né? Levando em consideração o fato de que a gente não pode repetir aquela letra, né? Você usou ela uma vez, você não usa ela de novo. Então, para a primeira, a gente quer formar uma palavra com 3 letras. Para a primeira, quantas letras que a gente tem de possibilidade? Temos 3 possibilidades. E uma vez que a gente escolheu essa primeira aqui, quantas a gente tem para a segunda? A gente só tem 2, porque a gente já usou uma. Então, tem 2. E para a terceira só sobrou uma, dando um total de 6 elementos, tá bom? Então, a permutação nada mais é do que usar o princípio de contagem de uma maneira um pouquinho diferente. Porque qual que é a diferença? Você não vai repetir coisas, né? Lá no princípio de contagem, a gente viu que em alguns momentos a gente coloca o mesmo número de elementos, né? Dependendo do experimento. Aqui não. Como você quer formar uma palavra, você já usou uma letra, você não vai usar essa letra de novo, né? Então, aqui deu 6. Coincidentemente ou não, isso aqui é 3 fatorial, não é coincidência nenhuma, né? Realmente, arranjo de 3 letras ou 3 objetos diferentes, a gente tem 3 fatorial ou n fatorial. Arranjos com n objetos diferentes, n fatorial. Mas vamos ver o que está por trás disso, né? Como a gente viu, né? A gente pode fazer essa continha que eu acabei de fazer. Suponha que você tem n objetos e você quer formar uma palavra com aqueles n objetos diferentes, tá? A gente está no caso de diferente. Para o primeiro experimento, para a primeira letra, a gente tem n possibilidades, né? Porque a gente tem n objetos. Para o segundo, a gente não tem mais n, a gente tem n-1, porque a gente já usou 1 na primeira, né? Para o terceiro, a gente tem n-2, porque a gente usou 2. Usou 1 na primeira e usou 1 na segunda. E como a gente vai ter n elementos, e a gente vai organizar uma palavra com n letras, n objetos, o que a gente vai ter? A gente vai zerar nossas palavras, nossas letrinhas. E a gente só vai parar aqui quando a gente chegar no 1. Igual a gente fez lá com um caso onde a gente tem um exemplo explícito, né? Aqui. A gente só parou no 1 porque sobrou só uma letra pro final. E é uma palavra com n letras, né?
E a gente tem N elementos. Então, por isso que no final das contas, a gente obtém aqui uma permutação com N objetos diferentes é igual a N fatorial, certo? O N fatorial é definido dessa forma que vocês viram, né? Você vai multiplicar N, N menos 1, N menos 2, até você chegar no 1. Quando você chegar no 1, você para o seu produto, né? Isso é o fatorial de N. E a gente denota por zero fatorial, uma convenção na matemática, né? O zero fatorial é o 1, tá? Então, quando você vê o zero fatorial, saiba que é o 1 ali. Dessa forma, o que a gente obteve, né? A gente obteve que o número de permutações de N elementos diferentes é dado por P de N igual a N fatorial. Exemplinho bem tranquilo, né? Quantas diferentes ordens de rebatedores são possíveis em um time de beisebol formado por 9 jogadores? Então, se tem 9 jogadores, é como se cada um deles fosse uma letrinha. Quais são os arranjos possíveis, né? Porque a ordenação aqui vai interessar, né? Isso aqui é a ordem. Quantas ordens diferentes? Quando fala essa palavra ordem, já pensa em permutação, tá? Já pensa que quando a ordem interessa é permutação. Então, aqui é muito simples. É P de 9 igual a 9 fatorial. Vocês vão ver que tem como piorar as coisas. A gente vai fazer uns exemplos um pouquinho mais sofisticados. Olha esse, que é um clássico do ensino médio. Não sei se vocês viram esse exercício. Quem viu esse exercício do ensino médio? Me fala. A senhora Jones possui 10 livros que pretende colocar em sua prateleira. Destes, 4 são de matemática, 3 são de química, 2 são de história e 1 é de línguas. Já, você viu aí que esse é um clássico, não é? Esse exercício aqui. A senhora Jones deseja arranjá-los de forma que todos os livros que tratam do mesmo assunto permaneçam juntos na prateleira. Então, ela quer organizar, só que os de história tem que ficar junto com os de história, os de matemática junto com os de matemática, os de química junto com os de química. Quantos diferentes arranjos são possíveis? Ela está dizendo aqui que a ordem interessa pra gente, tá? Tudo interessa, a ordem. Tá? Então, vamos primeiro enumerar aqui. Então, eu tenho quantos? 10 livros. São 4 de matemática, 3 de química, 2 de história e 1 de línguas. Tá? E ela não quer organizar de maneira qualquer, porque se ela fosse organizar de uma maneira qualquer, quanto que daria? Daria 10 fatorial, né? Só, pronto. Esse seria um arranjo com esses livros aí. Se não interessasse essa ordem que ela acabou de colocar aí. Agora, ela falou que ela quer que eles fiquem juntos, gente. Então, se ela quer que eles fiquem juntos, é outra história. Aí já muda a jogada. Ok? Como ela quer que elas fiquem juntos, primeira coisa que a gente vai fazer é organizar por disciplina. Então, vamos fingir que cada um desses aqui é um bloco, tá? Então, eu tenho um bloco de matemática, né, que eu vou chamar de M mesmo, um bloco de química, um bloco de história e um bloco de línguas. Tá? Então, eu vou organizar quantas são as permutações de bloco primeiro, dos blocos das disciplinas. E depois a gente vê quais são as permutações entre eles, porque a gente ainda tem que contar essas permutações. Primeiro, quantas são as permutações que eu tenho entre os blocos de matemática, química, história e línguas? 4 fatorial. 4 fatorial. São todos os arranjos que eu tenho dos blocos, tá? Maneira de organizar esses blocos. 4 fatorial. Tá bom? Agora, uma vez que eu organizei os blocos, a gente tem que levar em consideração que a gente vai ter que organizar os livros lá dentro, né? Ela não tá dizendo que ela quer qualquer ordem para os livros, não. Ela tá dizendo assim, que cada ordem que você coloca os de matemática também vai importar. Então, a gente tem que ver as permutações entre os de matemática, entre os de química, entre os de história e entre os de língua. O de língua não precisa de nenhuma permutação, porque ele tá sozinho, né? Então, ele não vai misturar com ninguém de línguas. Agora, os demais tem uma ordem que a gente pode considerar entre eles. E isso a gente vai ter que colocar na nossa conta também, né? E cada vez que a gente mudar aqui a ordem dos livros, das disciplinas, né? Quantas maneiras a gente vai ter de organizar os de matemática, de química e história? Isso é princípio de contagem. Então, a gente está misturando tudo, né? Então, primeiro a gente organizou os blocos, agora a gente vai multiplicar pelas organizações de cada matéria. Quantas são os possíveis arranjos com os de matemática? Vou chamar de M1, M2, M3 e M4. Hello? 4 fatorial. 4 fatorial. Com os de química, 3 fatorial. Com os de história, 2 fatorial. O com os de língua só tem um, que é 1 fatorial, que é 1, né, gente?
Então não tem muito o que fazer. Então, quanto que fica isso daí? 4 fatorial é 24, vezes 24, vezes 3 fatorial é 6. Opa. 24 vezes 24, vezes 6, vezes 2, né? O 2 fatorial é 2. Então, ficou 6.912 arranjos diferentes que a gente tem quando a gente tá com... Oi, pode falar, por favor. Então, professora, porque assim, aí no exercício não especifica que a ordem dos livros dentro de cada matéria importa. E não seria contagem? Eu fiquei confusa. Não, vai ser, aqui importa tudo, ela quer os arranjos, né? Por isso, quando ela falou essa palavra arranjo, ela já tá dizendo que importa pra gente a ordem dos livrinhos também. Ela quer os arranjos, assim, se fosse falar assim, arranjo entre todos eles, a única coisa aqui que eu tô colocando na cabeça é que todo mundo aqui é diferente, tá? Essa é uma coisa que eu tô colocando. Os livros são todos diferentes, os de matemática são diferentes, de química são diferentes, os de história são diferentes, os de língua também é diferente, tá bom? E aí, se você fosse colocar todos os arranjos que você tem desses livros, você teria 10 fatorial. Todos os arranjos. Só que ela não quer os 10 fatorial, ela quer uma coisa a mais. Ela quer que os de matemática fiquem com os de matemática, os de história com os de história, os de química com os de língua e o de língua. Sozinho, né? Porque não vai fazer diferença aqui na nossa conta, certo? Então, é arranjo, né? Arranjo significa que vai importar essa ordenzinha dos de matemática, vai importar os de química, vai importar de todos eles. Tá bom? Essa palavra faz muita diferença aqui. Certo? André quer falar. Professora, eu não entendi o primeiro 4 fatorial. Certo. Por que que é 4 fatorial, né? Bom, por que que vai ser 4 fatorial? Que é a mesma coisa, você viu que eu chamei de letras aqui, né, André? Eu chamei de letras aqui, esses blocos, justamente porque eu quero ordenar esses blocos e a ordem deles vai importar. Então, quantas palavras? O que seriam as palavras? Seria a ordem que eu estou colocando elas, que eu vou obter com 4 letras diferentes, porque são 4 disciplinas diferentes. É a mesma, por isso que deu esse 4 fatorial. São arranjos que eu estou fazendo com as disciplinas, por isso que eu fiz elas primeiro. Né? Por isso que eu chamei elas de letras, pra gente fazer essa analogia com palavra, né? A palavra tem uma ordem entre as letras, aqui também vai ter ordem. E as ordens vão ser diferenciadas. Por quê? Porque a gente está falando de arranjo, né? Então, M, Q, H e L vai ser diferente de Q, M, H e L. Né? Essa ordem entre eles vai mudar. Por isso que vai ser 4 fatorial aqui. Tudo bem, André? Entendi. Deu para perceber que por isso que eu montei essas palavrinhas, para mostrar para vocês que essa ordem, ela vai importar pra gente, porque ela tá falando de arranjo, então vai importar. Tá bom? Sim. Obrigado. Nada, pode falar quando vocês quiserem. Bom, agora, olha só. Eu quero que vocês façam arranjos com a palavra pepper, né? Se a gente olha que a palavra pepper, ela tem repetição aqui de 2 letras, né? Tem repetição da letra P e da letra E. A letra P se repete 3 vezes e a letra E, ela se repete 2 vezes. Se a gente tivesse com essas letras nenhuma repetindo, quantos arranjos a gente teria com as letras que formam essa palavra? Se elas fossem todas diferentes, quanto que seria? Fatorial. P fatorial, né? P 10 seria 10 fatorial. Opa, 10. P fatorial, não, calma. Quantos fatorial? Quantas letras eu tenho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, seria 6 fatorial, né? Só que o que acontece? Como esse P, ele aparece 3 vezes, vocês têm que reparar que vão ter várias palavras que elas vão se repetir. Vamos supor aqui, vou colocar o P, o primeiro P eu vou chamar de P1. O primeiro E de E1, o segundo P de P2, P3, E2 e R, né? O R só aparece uma vez, certo? Vocês concordam que esse arranjo aqui é igual a esse? Esse arranjo que eu coloquei aqui em cima é igual a esse? Eu só enumerei os P's, só que P é P em qualquer lugar. Essas palavras, sem essas letrinhas embaixo, é pepper aqui e pepper aqui embaixo.
Só que eu troquei o E de lugar, só que o E continua sendo E. Então vai ter um monte de palavra que vai se repetir quando a gente tem repetição de letra. A gente precisa tirar isso, tá? Então a gente precisa retirar essas coisas que se repetem. E o que seriam essas coisas que se repetem? São justamente os arranjos que a gente tem com essa quantidade de letra que a gente tem repetido. Então a gente precisa retirar. Como é que a gente retira aqui nesse caso? Não é subtraindo, não é dividindo. Porque a gente só quer um representante. Para essa palavra pepper, eu não preciso de todas essas possibilidades aqui. Eu só preciso de um representante para a palavra pepper. Porque a palavra pepper é a palavra pepper. Basta ser contada uma vez. Então eu divido, tá bom? Vai ser uma divisão, né? E por quais números que eu vou dividir? Justamente pelos arranjos que você tem com a quantidade de P e com a quantidade de E. Certo? Embaixo, então, vai ser o produto dos fatoriais dessas repetições. Então, eu tenho 3 letras P, não é? Então, vão ser 3 fatoriais. 3 fatorial. E 2 letras E. Então, 2 fatorial. Certo? Então, a gente vai dividir sempre pelos arranjos que a gente tem com essas letras repetidas. Para a gente conseguir ter um número certo, porque a gente tem repetições desse tipo aqui que eu mostrei para vocês. Então, até vou colocar o que repete aqui. Não é mais a permutação sozinha, a permutação com repetição, 3 e 2. Por isso que eu coloquei 3 e 2 fatorial aqui. Só para anotação pra gente, tá? Então, como é que ficaria aqui? Vocês sabem quando a gente tem um fatorial desse, como é que a gente resolve, né? Primeiro, você chega até a potência maior que tem aqui embaixo. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Você corta o 3 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4. O 2 fatorial é o 2, né? Esse aqui é 2. Eu vou cortar com 4 e vai ficar 2 aqui em cima. Então, ficou 10 vezes 6, que é 60 a nossa resposta. Então, são 60 arranjos que a gente pode fazer com as letras que compõem a palavra pepper. Tá bom? Isso vai servir para todos os exemplos de permutação com repetição. O negócio é que, às vezes, nessa vida... Vamos ver a generalização aqui primeiro, antes da gente fazer um exemplo que não é um exemplo de palavra, e sim um exemplo mais cotidiano, né? Às vezes, então, generalização da permutação com repetição. Primeira coisa, a gente faz de conta que a gente não tem nenhuma letra repetida. Se não tivesse letra repetida nenhuma, quantos arranjos seriam? N fatorial. Mas tem, então a gente vai ter que pagar de alguma forma isso. Então, a gente vai dividir pelos arranjos de cada repetição. E aí, tudo que se repete, a gente vai colocar aqui a quantidade fatorial embaixo no denominador. E vai fazer o produto disso tudo, certo? E aqui a gente obtém os arranjos aí dos objetos que a gente tem, com repetição. Olha só esse exemplo aqui, ó, gente. Eu achei bem legal. Ó. Um torneio de xadrez tem 10 competidores, dos quais 4 são russos. Então, tem 4 russos. 3 dos Estados Unidos. 2 da Grã-Bretanha. E 1 do Brasil. Tá bom? Se o resultado do torneio listar apenas a nacionalidade dos jogadores em sua ordem de colocação, quantos resultados serão possíveis? Gente, olha só. Se a gente fosse, né, listar todos os... quais seriam as permutações com todos esses jogadores? Como eles são jogadores diferentes, né? Quantas seriam as possíveis listas de colocação que a gente teria? Ordens de colocação que a gente teria desses jogadores? Se fosse aparecer o nome deles. Quantas seriam essas ordens? Dez fatorial? 10 fatorial, exatamente. Seria 10 fatorial. Entretanto, o que ele está me dizendo é o seguinte, não vai aparecer o nome dele, né? Vai aparecer somente a nacionalidade dele. Então vai ter conta que vai ter quadro lá que vai aparecer igual se a gente fosse colocar em listagem de nomes, né? Por exemplo, vamos colocar aqui a letra do primeiro nome dos russos. Vamos supor aqui que seja, né? Vou colocar as bandeirinhas da Rússia de vermelho, tá? Colocar as bandeirinhas dos Estados Unidos de azul. Da Grã-Bretanha de amarelo, as duas. Do Brasil de verde.
Aqui é bandeirinha só, né? São as nacionalidades deles. Eu vou colocar agora uma letra que indicaria o nome de cada um deles, tá? Vou colocar letras diferentes só pra ficar diferente. Pra não ter que escrever nome de ninguém. Vou colocar A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Se a gente fosse listar, né? Por exemplo, vamos supor que apareceu A, B, E, F, C, D, G, H, I e J, tá bom? Isso é uma possibilidade de listagem, né? O primeiro colocado foi um russo, não sei o nome de russo aí com A. O segundo foi um outro russo, o nome de russo aí com B, né? E assim por diante, né? O terceiro foi um americano aí, um estadunidense, né? Com uma letra começando com E e assim por diante. Agora vamos colocar uma outra listagem. Essa daqui é uma outra possibilidade de listagem, né? Certo? É uma outra listagem diferente se a gente fosse colocar por nomes, né? Agora, vamos colocar só as bandeiras. Vamos supor que apareceu só as bandeiras. Ao invés dos nomes, vamos colocar que apareceu a bandeira do país da pessoa. Só a bandeira. Então, aqui é bandeira vermelha, aqui vermelha, aqui bandeira azul, azul, vermelha e vermelha. Depois, bandeira amarela, amarela e verde. Certo? Agora, de cá, vamos colocar bandeira vermelha, vermelha, azul, azul, vermelha, vermelha, azul, amarela e a verde. Duas amarelas e a nossa verde. Em último colocado. Gente, vocês viram que tem diferença na listagem dos nomes, mas tem diferença na listagem de nacionalidade? Não tem. Essa coluna de cá tem as mesmas bandeiras que essa. Então, aqui a gente estaria contando mais coisa se a gente dissesse que o número de elementos de ordens aqui, considerando nacionalidade, seria a mesma que considerando os nomes. Então, a gente precisa retirar isso, certo? Então, não são 10 fatoriais 10 fatorial no caso em que a gente está considerando a ordem via nacionalidade, porque a gente está vendo que a gente está contando coisas duas vezes. Mais vezes, não precisa ser duas, mas mais vezes. Ok? Então, aqui é permutação com repetição, certo? Então, aqui o número de resultados possíveis é... Primeiro, a gente coloca o 10 fatorial, né? Como a gente aprendeu. Permutação de 10. E quantos que a gente vai repetir aqui embaixo? O que vai ficar embaixo? Quem que vai ficar no denominador? Quatro vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial, né? Isso. 4 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial e 1 fatorial. Não, 1 nem precisa colocar. Mas é isso, porque a gente vai ter repetição desses elementos aí. E essa bandeira vai acabar sendo contada de novo, né? Então, é esse o número que a gente está buscando, certo? Vocês entenderam esse exercício, gente? Eu fiz aqui o desenho das bandeirinhas para vocês verem que a gente acaba repetindo esses elementos. Isso daqui é permutação, que é ordem, né? Você está listando colocações, então a ordem importa, né? Muito bem. Bom, permutação é bem tranquilo aí, não tem muito mistério não, sabe? Tem uns exemplos que pode pintar igual aquele da nacionalidade aí, mas a gente consegue interpretar numa boa. Uma outra ferramenta da análise combinatória é a combinação. Combinação de elementos. O que significa esse negócio de combinação? É basicamente você selecionar elementos dentro de um grupo. Então, você quer formar grupos, por exemplo, de 3, só que você tem 5 pessoas para formar trios. Quantos trios você consegue formar com 5 pessoas? Né? Quantos? Aqui, qual que é a particularidade? Não interessa a ordem entre aquelas pessoas. O grupo que tem o João, a Maria e o Pedro é o mesmo grupo que tem o Pedro, a Maria e o João, né? Coisa que era levada em consideração na permutação e no princípio de contagem era a ordenação. Cada ordem diferente dos elementos era contada, né? Aqui a gente diz que não vamos contar essa ordem, não precisa contar essa ordem, né? Esses elementos, eles vão ser contados somente uma vez. Então aqui é diferente a nossa conta, né? Então, estamos frequentemente interessados em determinar o número de grupos diferentes de R objetos que possam ser formados a partir de um total de N objetos.
Por exemplo, quantos diferentes grupos de 3 a gente pode selecionar dos 5 itens A, B, C, D e E? Quantos que a gente pode formar, né? Se a gente se interessasse a ordem, a gente teria quantas possibilidades aqui? Né? Bom, a gente tem 3 pessoas para escolher, dentre 5. Para a primeira possibilidade, a gente tem quantas pessoas? 5. 5 pessoas. Para a segunda? 4. 4, porque a gente já fez uma pessoa, né? Uma pessoa já foi. E para a terceira pessoa? 3. 3, isso mesmo. Então, aqui a gente teria um total de quantos elementos? 4 vezes 5 é 20, vezes 3, 60 elementos. Né? Entretanto, o que acontece? Aqui, a gente vai estar repetindo alguns elementos. Alguns elementos desse daí vão ser repetidos. Por quê? Quais são os elementos que a gente vai estar repetindo aqui? Né? A gente pode escolher aqui o A, o B e o C. Só que também vai sair daí, dentre esses 70, também tem o B, o A e o C. E também tem o C, o B e o A. Certo? Então, esses todos aqui vão estar dentro desses 60. Só que pra gente, esses elementos aqui, eles estão contando... eles são o mesmo elemento. Né? É a mesma coisa diante de combinação. Né? O A, B e o C é a mesma coisa do B, do A, do C, do B e A. Então, a gente tem que tirar isso daqui de alguma forma e colocar só um elemento. Mas o que trata disso daqui, né? O que trata isso daqui? O que a gente está repetindo aqui? O que significa isso daqui, né? No fim das contas. São os arranjos com 3 letras. Então, o que a gente tem que tirar são os arranjos com 3 letras. Com aquelas 3 letras que estão sendo selecionadas. Então, de alguma forma, eu preciso tirar esse arranjo de 3 letras aqui. Né? Então, olha só. A gente tirou o arranjo de 3 letras. 3 vezes 2 vezes 1. A gente tira isso daqui, certo? Então, aqui é o N fatorial, o 3 fatorial, que é a quantidade de grupos, de elementos do grupo que a gente quer formar. A gente tem que tirar esses arranjos, porque eles estão sendo repetidos ali, certo? Igual eu fiz aqui, né, com vocês nesse exemplo. Aqui eu só coloquei 3, mas tem mais 3, né, possibilidades. Tem o A, C e o B, tem o B, A, C e tem o C, A, B. Eles todos vão sair aqui nesses 60, só que eles são a mesma coisa. Então, aqui eu teria que dividir por isso, né? Dividir por isso. E todos os trios que a gente for selecionar vai ter esse mesmo problema. Tá? Então, são os arranjos com 3 elementos, que é o 3 fatorial. Então, quando a gente fizer essa conta, a gente tem que dividir pelo 3 fatorial. Né? Então, vai ser, no fim das contas, né, se a gente for uma fórmula geral para isso daqui, será N que multiplica N menos 1, que multiplica até o N menos R mais 1, né? Que são os R números, né, que a gente vai colocar, que tem R números aqui, do N até o N menos R mais 1, certo? E vai dividir pelos arranjos de R elementos, que é R fatorial. E aí, né, na matemática, a gente coloca dessa fórmula aqui, tá? Isso daqui é a mesma coisa disso daqui, tá? Se você simplificar essa fórmula aqui de fatorial, você vai obter essa que tá aqui, que é exatamente aí, né? O que significa isso daqui? Número de grupos diferentes de R itens que podem ser formados a partir de um conjunto de N itens. Então, é isso que significa esse número aqui. E tem uma notação muito especial para esse número aqui, né? Que a gente já viu lá no ensino básico, né? Quem não viu vai ver aqui agora. Que é essa notação de combinatória aqui, ó. N tomado R a R. Né? Esse número é o N fatorial dividido por N menos R fatorial vezes o R fatorial embaixo. Tá? E esse número representa o número de combinações possíveis de N objetos em grupos de R elementos de cada vez. Tá bom? E aqui o R tem que ser menor ou igual a N, tá bom? Quando o R é maior do que N, esse número aqui dá 0. A gente vai ver isso daqui agora. A gente tem umas convenções na matemática. Como a gente viu, né? O 0 fatorial, ele é o 1. Como o 0 fatorial é 1, a gente vai ter que o N tomado 0 é igual ao N tomado N, que é 1, né? Basta abrir a continha que vocês obtêm isso daqui, que tá dando 1. E se esse I que estiver aqui embaixo for negativo ou for superior ao N, que é a quantidade de elementos que a gente tem, isso daí dá 0, tá bom?
Porque não tem como você selecionar mais do que você tem de elementos no grupo, né? Você tem N pessoas. Você quer selecionar um grupo N mais uma pessoa? Não tem como. Isso não faz sentido. Isso daqui a gente falou. Vamos fazer exemplinho, né? Bem simples de aplicação de combinatória. Combinatória, 20 pessoas, 3 a 3. Muito simples. Eu acho que é o contrário aqui a anotação. Eu tenho que olhar a anotação certinha lá. Um comitê de 3 pessoas deve ser formado a partir de um grupo de 20 pessoas. Quantos comitês diferentes são possíveis? Importa a ordem dessas 3 pessoas no comitê? Não importa. Essa é a pergunta primeira que vocês têm que fazer na cabeça de vocês, né? Se importasse, a ordem seria o quê? 20 vezes 19 vezes 18. Seria princípio de contagem. Só que não importa a ordem. Então, é combinatória. E combinatória é 20 tomado 3 a 3, que é 20. 20 fatorial dividido por 20 menos 3 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Então, isso fica 20 fatorial dividido por 17 fatorial vezes 3 fatorial. Resolvendo isso daqui, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial dividido por 17 fatorial, 3 fatorial. Que eu vou cortar o 17 fatorial. Essa é sempre a estratégia para você fazer a conta de fatorial, né? De combinatória. Você chega aqui sempre no maior daqui de baixo, que é o 17, para simplificar. E aí você tá com uma continha um pouquinho menos feia, né? O 3 fatorial é 6, né? O 6 você pode cortar com 18. 6 por 18 dá 3, né? Então, a gente ficou com 20 vezes 19 vezes 3. Isso aqui dá pra fazer na minha calculadorinha velha. 1.140 comitês diferentes são possíveis, tá bom? Só para realmente aplicar a fórmula, né? Agora que a gente vai fazer um exemplo legal, que é um clássico também. Outro clássico. Clássico de vestibular, clássico de concurso, né? Também o pessoal do concurso adora esse tipo de exercício, né? Se 3 bolas são retiradas aleatoriamente de um recipiente contendo 6 bolas brancas e 5 bolas pretas, qual é a probabilidade? Ó, aqui eu já quero calcular a probabilidade. Não tô querendo só contar, não. Eu quero calcular a probabilidade de que uma das bolas seja branca e outras 2 sejam pretas. Gente, tem 2 maneiras de você fazer esse exercício. Tá? Primeira maneira é você admitindo que não interessa a ordem dessas bolas. E o outro é admitindo que interessa a ordem. E eu falo pra vocês que o resultado vai dar o mesmo da probabilidade. Por que vai dar o mesmo? Tem que dar o mesmo resultado da probabilidade. Tanto faz esse tipo de exercício aí de você retirar coisas, escolher elementos, você fazer considerando a ordem ou não. Porque os espaços amostrais vão mudar por isso. Em um caso e no outro, o espaço amostral, a quantidade de elementos vai mudar. A gente vai fazer os 2 casos. Eu vou só duplicar essa página pra gente fazer o outro caso também separado, né? Bom, primeiro vamos interpretar aqui o exercício, né? Vamos fazer desenho, né? Então, a gente tem 6 bolas brancas. 3, 4, 5, 6. 6 brancas e 5 pretas. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Primeiro eu vou fazer via princípio de contagem, ou seja, a ordem dessas bolas vai importar pra mim, tá bom? Primeiro, eu tô querendo saber probabilidade. O que eu tenho que ter na cabeça? Eu tenho que saber quem é o experimento, quem é o espaço amostral e quem que é o meu evento. Eu quero calcular a probabilidade de algum evento, que é o evento de tirar, na minha sequência, tirar uma bola branca e 2 bolas pretas, tá? Então, aqui, o meu experimento nada mais é do que retirar 3 bolas de um recipiente contendo 6 bolas brancas e 5 pretas e observar a sequência obtida. As sequências obtidas. Tá bom?
tô com esse experimento. Aqui a ordem vai importar. Então, preto, branco e branco, branco, preto e branco, isso vão ser coisas diferentes aqui no nosso ponto de vista, tá bom? Gente, o que é meu espaço amostral aqui? São todas as sequências, tá? São todas as sequências x, y, z, né? Onde x, y, z podem ser bola branca ou preta, tá? Está entre as bolas brancas e 5 bolas pretas. Vamos considerar, gente, que a gente não repõe a bola lá no recipiente, tá? Então, a gente tirou a bola, essa bola não entra de novo lá na nossa contagem, tá? Não entra no recipiente de novo, tá bom? O exercício muda se a gente deixar as bolas repetir, né? A gente colocar a bola lá de novo e poder tirar aquela bola, tá? Eu vou falar dos dois. Bom, o primeiro, gente, quantos elementos tem o meu espaço amostral? Qual que é o meu N de S? São todas as possibilidades, são todas as sequências que eu posso obter de 3 bolas, dado que eu tenho quantas bolas? 6 mais 5, 11 bolas. Então, são todos os trios que eu consigo obter com 11 bolas. São todas essas sequências. Aqui a ordem vai importar. Se a ordem vai importar, eu vou usar o princípio de contagem. Então, quantas são as possibilidades para o primeiro evento, que seria o evento de tirar a primeira bola? Quantas são as possibilidades que eu tenho? 11. 11. E para o segundo? 10. 10, porque eu já tirei uma bola aqui e estou considerando que a gente não está colocando essa bola lá de novo. Tirei a bola, ela está retirada. Então, de 11 bolas, agora eu só tenho 10. E para terceiro? Terceiro evento é tirar a terceira bola. 9. Isso, obrigada, 9. Então, a gente tem 990 elementos nesse espaço amostral. Gente, se a gente pudesse colocar a bola lá de volta, seria 11, 11 e 11 aqui, tá bom? Mas eu tô considerando que a gente não pode colocar essa bola lá de volta, tá bom? Bom, agora eu tenho que saber do meu evento, né? Porque a probabilidade de um evento de ocorrer uma bola branca e 2 pretas é um evento... eu tenho que, para calcular ele, eu preciso de P de A, né? Que é N de A dividido por N de S. Então, eu tenho que contar os elementos também do evento, né? O evento, então, x, y, z, pertencente ao espaço amostral, onde uma bola é branca e 2 bolas são pretas. Quais são todas as possibilidades, né, de aparecer essas bolas brancas e pretas? São 3 bolas, uma branca e 2 pretas. Então, a gente tem basicamente 3 possibilidades, né? A primeira possibilidade é a gente tirar a bola branca e depois 2 bolas pretas. Ou a gente pode tirar uma preta, uma branca e uma preta. Ou a gente pode tirar as 2 pretas e depois uma branca. Então, não tem como ter outro tipo de situação aqui nesse espaço amostral, nesse evento, né? A gente só vai ter esse tipo de situação aqui, né? Quantas são as possibilidades em cada uma dessas situações? Então, eu tenho essa situação dentro do evento, ou essa situação, certo? Então, eu vou contar quantos são os resultados possíveis em cada uma dessas situações, eu vou contar, porque eu usei a palavra ou aqui, né? Tem esse tipo de esses são os tipos de sequência que eu posso obter dentro do meu evento, do meu conjunto que é o evento de obter uma bola branca e 2 pretas. Só tem desse jeito. Você pode caçar outro tipo que você não vai encontrar, né? O que acontece é que a gente tem mais de 2 possibilidades para bolas pretas e tem mais de uma possibilidade para bola branca, né? Então, a gente vai ter vários tipos dessa situação, vários tipos dessa e vários tipos dessa, certo? Quantos são esses tipos? Essa é a pergunta. Vou usar princípio de contagem em cada uma delas, né?
e depois eu vou somar todos os resultados que eu obter aqui, em cada uma. Para esse daqui, a primeira bola ser branca, quantas são as possibilidades? Quantos são os resultados? Quantas bolas brancas eu tenho para ter de resultado aqui? 6. 6. A próxima é bola preta. Quantas chances que eu tenho? Quantas possibilidades eu tenho aqui? 5. 5. E para a última? Bola preta de novo. Não é 5, é 4. É porque já saiu a quinta aqui, né? E a gente tá considerando que a gente não tá colocando aquela bola lá de novo no recipiente. Se a gente estivesse colocando, aí seria 5 de novo, tá bom? Então aqui deu 120 elementos. O de baixo é a mesma coisa. Eu tenho 5 para essa, 6 para essa e 4 para essa daqui, porque a quinta uma delas já saiu aqui. Então só tem 4 lá dentro. E essa outra situação tem 5, 4 e 6. Então eu tenho 120 em todas elas. Certo? Aqui eu vou somar todo mundo para obter o meu N de A. Então, N de A será igual a 120 mais 120 mais 120. Certo? Aqui deu 360. Então, o P de A será igual a 360 dividido por 990, que é igual, se a gente simplificar aqui por 9, vai dar 4 sobre 11, tá bom? Esse daqui é a probabilidade de acontecer uma bola branca e 2 pretas. Agora, como eu disse pra vocês, pode ser que a gente faça esse exercício colocando que a ordem não interessa. Você viu que a ordem aqui interessou, né? Certo? Então, do ponto de vista de que a ordem não interessa, esses 3 tipos de evento aqui, esses 3 tipos de possibilidade aqui vão ser consideradas a mesma. Vai ser a mesma coisa, do ponto de vista de combinatória. Então, a nossa conta vai mudar. Então, para o próximo, é o mesmo exemplo agora, na outra perspectiva, a gente vai considerar aqui que a ordem não importa. Certo? Nesse caso, a ordem não vai importar, gente. Agora, então, o nosso evento vai ser retirar 3 bolas, né? Como é que vai ser o nosso evento agora, gente? O nosso espaço amostral, né? Vai ser o quê? Trios, né? Com 11 bolas. Quantos são os grupos de 3 que a gente consegue formar com 11 bolas? Esse daí vai ser o nosso espaço amostral. Vão ser todos os trios que a gente consegue formar com 11 bolas. Né? E aqui o nosso evento serão os trios de 11 bolas. 11 bolas porque a gente tem 6 brancas e 5 pretas, tá? Então dá 11 o total de bolas. Trios com 5 bolas. Que são formados por uma bola branca e 2 bolas pretas. Ok? Então, agora o meu espaço amostral são todas as maneiras que a gente tem, os resultados, né, os grupos que a gente forma de 3 elementos com 11 objetos que a gente tem. O que é isso, gente? Que número é esse? Professora, eu não entendi sua pergunta. Eu também não. Ok, vamos lá então. Vocês viram que eu mudei o jeito de calcular as coisas, né? Eu mudei a minha interpretação sobre o exercício. No primeiro exercício, a minha ordem das bolas, elas importavam. Então, se eu tirasse uma bola preta, né, igual eu fiz lá. Se eu tirasse aqui uma bola branca e 2 pretas dessa forma, dessa e dessa, isso daqui eram consideradas situações diferentes, resultados diferentes. Agora, eu tô considerando que a ordem não importa. Então, esse tipo de situação aqui, pra mim, vai ser a mesma coisa. Tá bom? Então, o que eu tô querendo saber é o seguinte. Então, fazendo desse jeito, eu quero saber a quantidade... Quem que seria o meu espaço amostral aqui, quem que seria o meu evento, né? Vai mudar as coisas, porque antes era sequência de 3 bolas. Aqui, não. Aqui são os grupos com 3 bolas. Os grupos que eu formo com 3 bolas, né? Com essas 11 bolas que eu tenho dentro da caixa.
eu tenho 11 bolas. Quais são os trios que eu formo com essas bolas? Certo? Então, quais são as combinações que eu posso fazer de 3 elementos, né, que são as 3 bolas, dado que eu tenho 11 elementos? Esse daqui é o meu N de S. Quanto que vale o N de S? É isso que eu tô querendo perguntar para vocês. Pelo que eu entendi, seria a combinação de 11 3 a 3, né? Exatamente. É exatamente a combinação de 11 3 a 3. Tá bom? Que eu quero só formar trios com essas 11 bolas. Quantos trios eu consigo formar com essas 11 bolas? Né? Combinação de 11 tomados 3 a 3. Então, é 11 fatorial dividido por 11 menos 3, que é 8 fatorial, vezes 3 fatorial. Se a gente abrir isso daqui, vai ficar 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por 8 fatorial, vezes 3 fatorial é 6, tá? Então, vou cortar o 8 fatorial. Vai ficar só 11 vezes 10 vezes 9 dividido por 6. Vou fazer essa continha aqui. 11 vezes 10 vezes 9, 990, dividido por 6. 165. Tá? Agora, como é que seria o meu trio, né, de 11 bolas que são formados por uma bola branca e 2 bolas pretas? Gente, agora nada mais é do que a gente fazer uma combinação de uma bola. Eu quero formar um grupo de 1 com 6 bolas e um grupo com 2 bolas tendo 5 bolas pretas. Então, agora mudou a perspectiva, né, das coisas. Eu quero um grupo. Quantos grupos eu consigo formar com uma pessoa dentre 6? E quantas duplas eu consigo formar tendo 5 elementos? Com 5 elementos. Para esse primeiro, quanto que eu tenho? Um grupo de 1 com 6... Eu tenho 6 pessoas, eu quero fazer um grupo de 1. Quantas são as possibilidades de grupo que eu tenho? 6 6 grupos. 6 grupos, ou se a gente fosse colocar em combinatória, seria 6 tomado 1 a 1, que é 6, né? 1 não tem mistério. E para o segundo, a gente teria 5 tomado 2 a 2, certo? Esses são os grupos que eu consigo fazer. Com 2 bolas pretas, né? Grupo de 2 com as 5 bolas pretas que eu tenho, grupo de 1 com as 6 bolas brancas que eu tenho. Porque aparece uma bola branca e 2 pretas, né? Só que não basta a gente encontrar esses números, não. Para cada escolha de bola branca, né, a gente vai ter um grupinho da bola preta. E por isso que o N de A, a gente vai meio que usar tanto combinatória quanto princípio de contagem, né? A gente vai fazer 5 tomado 1 a 1, que multiplica 6 tomado 1 a 1, vezes 5 tomados 2 a 2. Porque para cada escolha da branca, que são 6 possibilidades para a branca, eu vou ter aqui uma duplinha, né? Uma dessas possibilidades de dupla das pretas. Então, isso daqui fica 6 que multiplica 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Tá? Ok. Por que tanto faz a ordem aqui, né? Vocês viram que a ordem pouco importou para mim, né? O que interessa é serem duplas diferentes e aqui serem bolas brancas diferentes. São as possibilidades de bolas brancas, que eu tenho 6 lá dentro, né? Aqui, 5 fatorial é 5, que multiplica 4, que multiplica 3 fatorial. Eu vou cortar o 3, tá? Certo? Cortar o 4 com 2, aqui fica 2, fica 5 vezes 2, 10, vezes 6, 60. Então, o P de A aqui ficou N de A dividido por N de S, que é igual a 60 dividido por 165. Vou dividir por... Deixa eu ver. Acho que é 15. Vou dividir por 15. Dividindo por 15 em cima e embaixo, simplificando, né? Eu vou obter quanto? 4 sobre 11, que é exatamente o número que eu obtive antes, né? Só que o que mudou aqui? Eu coloquei que a ordem aqui não importava e o meu espaço amostral mudou a quantidade de elementos e também mudou a quantidade de elementos do evento.
Por isso que a conta deu a mesma. Se você escolhe um caminho para seguir, você tem que ir com ele até o final, sabe? Esse é o negócio desses tipos de exercício. Você pode usar tanto combinatória quanto princípio de contagem, só que se você começar com o princípio de contagem, a ordem importa, você tem que manter essa filosofia até o fim do seu exercício. E a mesma coisa para combinatória, tá bom? E isso é algo bem geral. Gente, primeiro, dúvidas desse exercício? Alguém quer fazer um comentário? Fica à vontade. Professora, Oi. o não é fatorial. 6 que multiplica 5 fatorial. Ah, o 6 tomado 1 a 1, você entendeu, André? Por que que é? Não, entendi. Não, isso eu entendi. É porque, quem que significa o 6 tomado 1 a 1? 6 tomado 1 a 1 é 6 fatorial dividido por 6 menos 1 fatorial, que multiplica 1 fatorial. Então, aqui fica 6 fatorial dividido por 6 menos 1 é 5 fatorial, vezes 1 fatorial, que é 1, né? O 6 fatorial, posso escrever ele como 6 que multiplica 5 fatorial. E aí, o 5 fatorial embaixo, né? Eu vou cortar. O 1 fatorial é 1. Aí, por isso que o resultado a gente fica com 6, tá? Então, toda vez que for 6 tomado, alguma coisa, n tomado 1 a 1, é sempre n, tá? Então, n tomado 1 a 1 é sempre n, ok? Assim como n tomado n a n é 1, tá bom? Então, quando aparecer essas coisinhas aí, você pode ficar tranquilo de colocar essa resposta aí para economizar seu tempo, né? Tá bom? Certo. Obrigada, André, por participar. Ok, mais um exemplinho simples pra gente encerrar. Essa outra partezinha eu vou gravar um pouco pra vocês, senão a gente fica muito em cima. Fazer devagarinho, porque as combinatórias é uma coisa assim que a gente custa entender mesmo, tem que ser devagarinho as coisas. Um comitê de 5 pessoas deve ser selecionado de um grupo de 6 homens e 9 mulheres. Se a seleção for feita aleatoriamente, qual é a probabilidade de que o comitê seja formado por 3 homens e 2 mulheres? Você tá com um comitê aqui, né, gente? Vamos lá. Um comitê de 5 pessoas, quer selecionar 5 pessoas de um grupo de 6 homens e 9 mulheres, né? Então, quantos elementos você tem ao todo, né, de seres humanos aqui? A gente tem um total de 15 pessoas, né? Onde 6 são homens e 9 são mulheres, ok? E eu quero selecionar 5, então eu quero formar grupos de 5 pessoas, dado que eu tenho 15 pessoas. Então, qual que é o meu espaço amostral? O N de S, o número de elementos do meu espaço amostral, que são todos os grupos que eu posso formar. Combinação de 15, 5 a 5. Perfeito, é isso. 15, 5 a 5. 15 fatorial dividido por 15 menos 5 fatorial, que multiplica 5 fatorial. 15 fatorial vezes 10 fatorial, 5 fatorial. Aqui tem que abrir e fica grande, né? 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10, que eu vou cortar com 10 de baixo. Cortando esse 10. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. É 120, né? 120 dá pra cortar com 12, por exemplo, dá 10 embaixo. Dá pra cortar com mais gente, né? Então, vou cortar o 12 com 5 fatorial, vai dar 10 embaixo. 15, 14, 13, 11 sobre 10. Aqui eu tenho 5 vezes 2. Né? O 5 posso simplificar com 15 e o 2 com 14. 5 com 15 vai ficar 3 vezes o 2 com 14, 7 vezes 13 vezes 11. Então, vamos lá. 3 vezes 7 vezes 13 vezes 11. 3.003. Ok? Esse é o número de elementos do espaço amostral. Agora eu tenho que ver quantos elementos tem no meu evento, né? Qual que é o evento?
Dentre aqueles 5, eu só tô interessada naqueles grupos que tem 3 homens e 2 mulheres. Tá bom? Gente, aqui não importa ordem. Se não importa ordem, basta a gente fazer combinatória. Então, eu quero selecionar 3 homens, fazer trios. Com quantos elementos? Quantos elementos eu tenho aqui? 6 homens. Então, eu quero selecionar grupos de 3 a partir de 6 elementos. E grupos de 2 a partir de 9 elementos. Então, para os homens, os grupos de homens, quantos que serão? A combinação de 6 com 3. Exatamente. E de mulheres? Combinação de 9 em 2. 9 em 2. E eu vou fazer o produto disso, André. Por que eu vou fazer o produto? Porque a partir do momento que eu escolher selecionar o grupo de homens, quantos grupos de mulheres eu vou ter? Entendeu? Então é combinatório, é princípio de contagem também, misturado. Por isso que tem esse vezes no meio dessa combinatória, tá bom? Então esse aqui é o nosso N de A. Vamos fazer essa continha aqui pra gente encerrar a nossa aula e eu vou abrir para dúvidas. 6 fatorial dividido por 6 menos 3, 3 e 3. Que multiplica 9 fatorial, dividido aqui vai dar 7 fatorial, 2 fatorial. 6 vai ficar 6, vezes 5, vezes 4. Cortei o fatorial. Vezes 9 fatorial. 9 vezes 8, vezes 7 fatorial. 7 fatorial e 2 fatorial. Vamos cortar, que pode ser cortado. A gente vai ficar aqui embaixo com 6. Aqui vai cortar o 6 com 3 fatorial, que é 6, né? Então, ficou só 20 aqui em cima, 20. E esse daqui, o 2 eu vou cortar com 8, vai dar 4. 9 vezes 4, que é 36, né? Aqui é 7,2, né? 72, 720, que deu. Certo? Então, para calcular a probabilidade aqui, P de A, eu tenho que fazer N de A dividido por N de S. Depois tem que conferir essa conta aqui de cima, principalmente, ó. Esse é 303 mesmo. Quem tiver aí uma calculadora boa, deixa eu ver se eu consigo usar o meu celular aqui. Que ele faz os fatorial, eu acho. 15, deixa eu ver, 10 fatorial vezes 5 fatorial. Isso daqui eu inverto e multiplico por 15 fatorial. 3.003, tá certinho? Então, aqui vai ser 720 dividido por 3.003. Tem que simplificar isso daí, né? Então, 720 por 3, os dois dividem por 3, né? 720 dividido por 3, fica 240, dividido por 1.001, né? 1.001 já não divide por 3, não sei por que número que divide isso daí. A gente pode fazer a conta, né? 240 dividido por 1.001. A gente fica com aproximadamente, P de A, fica aproximadamente 0,24, tá? Ou seja, 24% aproximadamente. A probabilidade é de 24% de que o comitê seja formado por 3 homens e 2 mulheres. Tá bom? Nesse caso aí. Bom. Então, só de maneira mais geral, gente, quando o experimento consiste em uma seleção aleatória de K itens de um conjunto de N itens, onde esse K é menor ou igual ao N, a gente tem a flexibilidade de deixar que o resultado do experimento seja a seleção ordenada dos K itens ou que seja o conjunto desordenado de itens selecionados. Só que, se você começar com ordenado, tem que ir até o final, tem que calcular o N de S e o N de A, baseado no fato de você estar colocando que é ordenado. E se começar desordenado, é a mesma coisa, né? Então, no primeiro caso, suporíamos que cada nova seleção teria probabilidade igual à de todos os itens ainda não selecionados do conjunto. E no último caso, suporíamos que todos os N sobre K, N tomado KK, subconjuntos possíveis de K,